E eu quero começar com uma frase que é a seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de expressão, aliás, à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Isso tem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E isso aí resume muito bem o que a gente tem de direito numa redação do Enem. A redação do Enem é um espaço em que a gente pode expressar a nossa opinião e a gente pode... Eita, me confundi aqui. É o espaço em que a gente pode expressar a nossa opinião e exercer esse direito, tá? E só que a gente tem alguns limites, né, para expressar essa liberdade, para sermos livres em relação à opinião. E aí a gente tem aquela típica máxima aquela típica frasezinha que diz assim: nosso direito termina onde começa o direito do outro. Então a gente vai ver aqui o que é que a gente não pode dizer na redação do Enem, que pode causar perdas por agressão, perdas na pontuação por agressão aos direitos humanos. Revisando as estratégias de desenvolvimento, nós vimos aí... Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, beleza. Então, revisando as estratégias de desenvolvimento, a gente viu 3 estratégias naquela videoaula, né, que eu passei para vocês. O argumento de autoridade, que é quando a gente coloca uma fala de uma pessoa que tem notoriedade, que tem reconhecimento em determinada área, né, pode ser um filósofo, pode ser um especialista em determinado assunto, dentro da nossa redação, e a gente pode fazer isso com a citação direta ou com a citação indireta, né? A citação direta é aquela que a gente coloca aspas e transcreve exatamente o que a pessoa falou. E a citação indireta é aquela que a gente usa o que? Segundo, afirmou que, afirmou que isso, aquilo. Declarou que isso, aquilo. Segundo fulano, a sociedade é assim por causa disso e aquilo. Então, isso aí é o discurso indireto. E a gente pode usar esses 2 recursos para citar um argumento de autoridade. Outro argumento que a gente viu foi o por comprovação, que aí a gente usa estatísticas, dados, pesquisas, né, questões que possam comprovar a nossa tese, a nossa opinião. E sempre é necessário argumentar. Não adianta nada você falar sua opinião, jogar lá sem ter um argumento. Então, o desenvolvimento é espaço de colocar os argumentos, de problematizar com argumentos. E o argumento por exemplificação, que é aquele que é mais simples de a gente utilizar, né? A gente cita um exemplo concreto, de preferência social, dos quais todos têm, sobre o qual todos têm o conhecimento, né? E que você não precise descrever muito, porque se você perder muitas linhas descrevendo um exemplo que muita gente não conhece, né? Você vai perder o espaço de argumentar. Então, aí, o argumento por exemplificação. E eu digo mais uma vez que argumentar é preciso. Nós vamos retomar essas questões de argumentação nas próximas aulas, porque, como o próprio nome, né, o gênero textual, o Enem, redação Enem diz, dissertação argumentativa. Então, você tem que dissertar e tem que argumentar. A argumentação é uma das principais questões da redação do Enem. E aí eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho aqui, minha tela. Ó, vou pesquisar aqui o significado de argumento. E vejam. Vejam aqui. Argumento é um raciocínio que se pretende baseado em fatos e em relações lógicas a partir deles, para se chegar a uma conclusão ou para justificá-la, para convencer alguém de algo, né? Seus argumentos convenceram a todos. Pode ser a favor, pode ser contra. Então, assim, o argumento é o que você precisa usar para convencer o leitor, o corretor, de que seu ponto de vista é adequado, né? Mas a gente também não pode tentar, assim, vou enfiar essa ideia na cabeça dele. Caramba, que fascista, vou enfiar isso aqui na cabeça dele, de todo jeito. Não.
você tem que também ter cuidado com o que você diz, né, para não ser tão incisivo e muito extremista. Então, a gente vê que há vários tipos de argumento. No próprio dicionário, o próprio dicionário fala isso. Argumento de autoridade, argumento ad hominem, esses termos estão em latim porque eles vêm do direito, certo? Argumento ad judicio, argumento ad populum, argumento ad rem, argumento ad fortiori, argumento a posteriori, argumento a priori, argumento baculino, argumento cosmológico, argumento da aposta, argumento da autoridade, argumento da latitude, de periélio, de desígnio, de periastro, ontológico, pronto. Então, vejam como tem argumento, né? Vejam como tem argumentos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, que eu vou retomar, tá certo? Agora, vamos voltar para a nossa aula de hoje, depois dessa breve revisão, que é conclusão. Como fazer uma boa conclusão no Enem. Bom, a conclusão, a primeira coisa que a gente deve saber é... Deixa eu ver aqui. A conclusão, a primeira coisa que a gente deve saber é que ela é necessária em toda a redação, tá? Em toda a dissertação argumentativa. O Enem, ele pede como competência, e vale de 0 a 200 pontos, uma conclusão. Então, em um parágrafo só, você consegue até 200 pontos. Por que eu digo um parágrafo só? Gente, a conclusão, ela deve aparecer no último parágrafo. Não coloca a conclusão misturada, não coloca proposta de intervenção no terceiro, no segundo parágrafo, no primeiro, não. Você primeiro introduz, depois você problematiza, né? Quais são os problemas, os impactos desse tema, desse problema, quais são as causas, as consequências, problematiza no desenvolvimento, e no último parágrafo, você se dedica à conclusão, a dar uma proposta de intervenção, que a gente vai ver aqui que deve ser detalhada, deve ser viável, tá? Mas isso vocês têm que reservar o último parágrafo para isso. Não é para misturar lá, não, tá? O espaço da conclusão é o último parágrafo. Diante disso, vamos passar agora para o que o manual do Enem fala em relação à conclusão, tá certo? Vocês dizem aí se eu estou conseguindo apresentar a minha tela para vocês. Estão vendo minha pasta? Sim. Beleza. Pronto, manual de redação do Enem. Vamos ver o que é que ele fala sobre a conclusão. Lá. Ó. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Então, é aquilo. Não adianta você colocar um monte de problema para a banca apresentar, ó, isso aqui tem problema no Brasil em relação a isso, o povo não obedece, o governo não faz nada, a iniciativa privada é omissa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não apresentar nenhuma intervenção, né? Não adianta nada você ser o chato que reclama o tempo inteiro e não apresenta uma intervenção. Agora, lembra, não pode ser de Marte, tá? Essa intervenção. A gente vai ver aqui que tem que ser uma coisa viável. Tem que ser uma coisa possível de ser executada. Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto, no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Então, o Enem baseia-se nisso. Situação, problema, intervenção. Ele quer que você tenha habilidades. Isso não é só na redação, não. Em toda a prova. Todas as habilidades do Enem, todas as competências, elas focam em você resolver uma situação, problema. Você ser um sujeito ativo, um sujeito crítico, que tem a capacidade de propor
respostas, propor resoluções para os problemas que são apresentados, de química, de física, de redação. Então, vamos lá. Sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Então, aí você tem um tema, sei lá, falando sobre a questão indígena no Brasil, aí você fala a redação inteira sobre agronegócio, sobre economia, né, questão de, por fatores econômicos, estarem tirando os indígenas das suas terras, fala a redação toda nisso. Aí, quando chega no final, a sua conclusão é: a família e a mídia devem conscientizar a população para que elas tenham respeito pelos indígenas, para que nas escolas seja ensinado que os indígenas eles devem ser respeitados, devem ser valorizados, que nossa cultura, enfim, dá uma proposta bem detalhada relacionada à conscientização. Mas, ora, a redação inteira você falou sobre economia, sobre divisão de terras, você não fala em momento algum na redação sobre educação, talvez uma linhazinha só. E aí, na proposta, você fala sobre educação, conscientização, como assim? Não é compatível com a sua tese. Então, a conclusão, são várias conclusões possíveis para um tema. Existem várias conclusões, propostas possíveis para um tema, mas nem todas são possíveis para a sua tese. E aí deve ter a ver com o texto. Então, ao redigir o seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Tá vendo? Problematização no segundo e no terceiro parágrafo, no último, conclusão. Então, tem que haver com as ideias que você desenvolveu na problematização. E ao elaborar a proposta, quais as questões que você deve responder? E o manual do Enem ele é muito didático, né, ao colocar isso aí. Quais as respostas que você... Quais as perguntas, aliás, que você deve responder? Né? São essas. São 5 questões que você deve responder de uma forma direta, objetiva. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ou seja, qual é a ação? Quem deve executá-la? Qual agente? Como viabilizar essa proposta? Né? Como tornar ela viável? Qual o meio? Qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, a finalidade dessa proposta, dessa ação. Qual é a finalidade disso? Geralmente eu vejo muito nas redações a finalidade, mas às vezes falta agente específico, às vezes falta viabilidade, falta meio, e principalmente detalhamento. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, antes, o Enem ele prezava mais por várias propostas e pouco detalhamento. E houve uma reformulação no manual. Hoje em dia, o Enem preza mais por uma proposta, no máximo 2, com detalhamento. Quem, como, a partir de que, com que finalidade, certo? Para cada proposta. Olha, fica atento para que sua proposta esteja explícita, ou seja, no último parágrafo, de forma objetiva, clara. Como em, se X for feito, o resultado poderá ser Y. Evite esse tipo de coisa. Né? Ah, se isso for feito, poderemos alcançar tal coisa. Não, não é se, é quando. Quando isso for feito, conseguiremos alcançar isso. Tá? Porque quando você bota se, poderá ser, você mostra que não tem muita certeza da proposta que você está dando. Além disso, evite as propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão, que é aquilo que eu estava falando. Ah, vamos botar aí responsabilidade na família. A família vai educar. Aí vai educar, aí o que vai acontecer? Você bota só isso, a família vai educar. Aí você pensa, eles vão ser adultos educados, vão ser pessoas educadas que não vão atacar os indígenas, que vão valorizar uma economia mais sustentável, etc. Mas o problema que você coloca lá do agronegócio, da divisão de terras, é urgente. Então, essa medida, essa proposta, ela não vai resolver o seu problema, o problema que você apresentou, tá bom? Isso aqui a gente vai ver depois, sobre direitos humanos. Por enquanto, tá ok. 70 mensagens. E eu não vi nenhuma. Sim, beleza. Tá facinho, né? Conclusão facinho. Agora, a gente vai para
o slide de novo. Não, a gente vai para o slide não. Vamos ver o modelo de conclusão, que eu acho bem pertinente, tá? Que é o da irmã da Débora Ladim. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar em Débora Ladim, que ela tem um canal sobre como fazer redação, etc. E ela vai ajudando muitas pessoas lá. Então, vamos ver o que é que essa conclusão é muito massa. É sobre a redação de democratização ao acesso àquela redação que vocês fizeram do cinema, tá? E a irmã dela teve 980 pontos, conquistou 980 pontos nessa redação, conquistou 200 pontos na proposta de conclusão. Então, vou mostrar para vocês uma partezinha dessa conclusão, para vocês verem um modelo. Eu colocar o que é causal, porque isso é meio óbvio, eu coloco o que isso traz de impacto, porque isso é um texto diferente. Faz sentido. Legal. Aí o último parágrafo. Eu sempre uso a sua frase no livro. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério da Economia, deve propor a criação de uma carteira cinema popular por meio de um projeto de lei entregue à Câmara dos Deputados. Tal carteira será disponibilizada aos cidadãos que é requisitar. Obrigada. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério da Economia, deve propor a criação de uma carteira cinema popular por meio de um projeto de lei entregue à Câmara dos Deputados. Tal carteira será disponibilizada aos cidadãos que requisitarem e comprovarem possuir uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, e servirá para garantir ao portador dessa a entrada gratuita em até 2 sessões de cinema por mês. Espera-se, com essa ação, a diminuição da desigualdade no Brasil e a democratização do acesso aos cinemas. Porque o que acontece? Você tá fazendo tipo um Bolsa Família do cinema. Entendi. O que acontece? Você só precisa resolver o problema que você propôs. O meu problema foi, o pessoal não tem dinheiro, então eles não vão no cinema. Então, eu dei um jeito deles terem dinheiro para ir no cinema. Aí o que acontece? Para você ganhar 200 pontos, primeiro você só tem que resolver o problema que você propôs, e o segundo você tem que ter as 5 coisas. Você tem que ter agente, modo, meio, detalhamento e finalidade. Tá, então calma. Pausa, você fala mais rápido que eu. Agente, quem que vai fazer a proposta de intervenção? Modo, Como? Quem vai fazer a proposta de intervenção? meio, por qual meio essa ação, que é o modo, vai ser feito. Então vai ser feito por uma mudança de lei, vai ser feito por uma ação afirmativa, vai ser feito por uma medida de conscientização. Tem? Aí tá ótimo. Tá. Agente, modo, meio. Detalhamento, então você tem que dar detalhes extras, tipo assim, além do que você vai fazer, como, você vai colocar quem no projeto, vai fazer Quem que por vai quanto fazer? tempo, Entendi. entendeu? E E finalidade, por que você vai fazer essa ação? Qual que é a necessidade? Então eu sempre coloco assim, ó, o Ministério da Cultura, já coloquei um agente, em conjunto com o Ministério da Economia, outro agente, coloquei a mais, tem que propor a criação de uma carteira cinema popular, ação. Por meio, quando eu coloco por meio, é pra, tipo assim, esfregar na cara do corretor. Eu pus o meio. Por meio de um projeto de lei, pus o meio, entregue às câmaras dos deputados. Tal carteira vai ser disponibilizada aos cidadãos que requisitarem, comprovarem uma renda, blá blá blá, e servirá para garantir. então aí já E aí já é o detalhamento. detalhamento. Ou seja, quem vai receber e por quê. E espera-se com essa ação, com o espera-se já tem finalidade. Espera-se com essa ação a diminuição da desigualdade no Brasil. Que é o objetivo, né? O objetivo. É a finalidade, o objetivo. Por que você está fazendo Por que isso? você escolheu esses agentes do Ministério da Cultura e da Economia? Porque o cinema é uma parte da cultura, então o Ministério da Cultura tinha que estar envolvido. Sim. E como vai mexer com dinheiro, eu pensei que tinha que colocar o Ministério da Economia também, porque vai mexer com dinheiro. Então você colocou só os que você sabe que são muito poderosos. Sim. Eu só coloco o Ministério, gente, porque, tipo assim, eu não tenho a menor noção de quem que faz o que dentro do governo. Eles são poderosos. Né? E eu sei que ministério, tipo, não, é ministério. Então eles devem poder, tipo, sei lá, fazer uma proposta de lei. Agora eu não sei, sei lá, se o senador poderia, então eu não ponho o Senado. Eu ponho o ministério e eu sei que toda proposta de lei vai ser entregue à Câmara dos Deputados. Então eu falo entregue à Câmara dos Deputados. Ah, tá. Que você ainda parece inteligente.
Entendi. Entendeu? Entendi. Eu sempre coloco normalmente ministério, mas se eu não for colocar esse, eu gosto de colocar mídia, tipo televisão, rádio. Se for, por exemplo, uma ação que seja de Midiática. conscientização. Sim. Aí eu Você gosto de falou colocar de isso. propósito de conscientização? Eu acho que elas são um porto seguro. Tipo assim, eu acho que... Mas não a única, né? É. Que eu sou contra Sim. colocar como única Eu acho que tem que proposta. colocar, tipo, como tripé. Sim. Eu acho que o corretor, quando lê a de conscientização, ele já também. revira o olho. Tipo, de novo. Mas, tipo assim, ela é um porto seguro, querendo ou não. Você só colocar, tem que conscientizar. Só que ela fica fraca. Ela se torna meio fraca. Então você tem que apoiar com outra coisa. Sim. Você tem que conscientizar e, sei lá, fazer não é a tal única medida. coisa. Tem que... Eu acho, tipo, que só conscientizar fica muito vazio. E pergunta, Ana, qual recomendação que você dá, então, já que você está estudando para esse próximo Enem, qual... Pronto, eu acho maravilhoso esse vídeo. Então, vocês depois, eu compartilhei, inclusive, com vocês, e faz umas semanas, eu acho. Depois vocês podem ver completo, eu acho muito massa. Muito massa. E agora, ela disse em um certo momento, né? Vocês viram ali as estratégias, mas em um certo momento ela disse: eu coloco ministério porque eu não sei como é que funciona o governo, não sei como é que funciona a estrutura, não sei quem é que tem o poder de fazer isso, fazer aquilo, então eu boto ministério porque eles são poderosos. E boto a Câmara porque eu sei que vai ser enviado para a Câmara e eu pareço inteligente desse jeito, né? Então, eu vou mostrar a vocês uma sugestão de vídeo que vocês podem assistir depois, tem 30 minutos, mas eu vou botar só um intervalozinho, que eu acho que vocês já devem ter visto ou ouvido falar nas lives que a Anitta está fazendo com Gabriela Prioli. E Gabriela Prioli está explicando, que é professora de Direito da Mackenzie, está explicando o básico de política para a Anitta. E assim, saiu alguns memes sobre, né, isso aí, mas eu assisti a 2 vídeos e eu achei que tipo, tem muita informação massa lá, sabe? Principalmente para quem vai fazer o Enem, nesse vídeo que eu vou mostrar, que é o primeiro da série. Por quê? Porque a Gabriela ela explica, assim, qual a função do legislativo, qual a função do judiciário, do poder executivo, quais as esferas, né, do poder executivo, a federal, a estadual, a municipal, o que cada um tem competência de fazer, o que é uma medida provisória. Então, tem coisas bem legais para vocês serem mais específicos, né, no Enem, para não dizer assim, o governo precisa fazer isso. Mas precisa fazer como? A partir de uma medida provisória, a partir de um projeto de lei, como é que ele precisa? Então, é necessário ver isso também, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? Ele como vamos fazer isso. Então, se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? Ele como o que aconteceu? Depende de como esse plano é apresentado. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o Poder Executivo tem para poder regular uma situação. O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória, ela é um instrumento do Poder Executivo, presidente ali, para poder regular uma situação relevante, importante e urgente, que não dá para esperar o trâmite do Congresso. Então, apareceu um negócio aqui, precisa ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória, porque a medida provisória ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo. Por quê? Se eu falasse que o presidente da República pode fazer medida provisória e ela vai virar lei, sem controle nenhum, eu estaria dando muito poder para o presidente. E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O interesse do nosso desenho institucional, quando a gente fala de desenho institucional, é esse desenho de instituições. Como a gente se organiza? É para limitar o poder. Então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, para virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mais 60 dias. Além desse controle do Congresso, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral,
podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que basicamente são os caras que estão lá para falar: amigo, isso é contra a lei. Então, olha, aconselho demais vocês aprenderem um pouquinho com Gabriela Prioli, minha nova musa, sobre política, tá? E usar isso de alguma forma na redação do Enem, e também é útil para vocês usarem nas outras provas, né? De humanas também, principalmente. Então, vamos lá para voltar para a apresentação. Ai, meu Deus, espera aí. Essa coisa louca de videoaula. Bom, como é que a gente começa, né? Como é que a gente inicia uma conclusão? Como é que a gente inicia o desfecho do texto, o fim do texto? A gente geralmente retoma a tese, tá? Brevemente, não percam muito tempo, muita linha retomando a tese. Então, brevemente a gente faz uma retomada. Esses aqui são bem genéricos, esses estilos de retomada. Em virtude dos fatos mencionados, serve para qualquer texto, né? Por isso tudo, não gosto muito por isso tudo não, tá? Mas levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em suma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tudo isso aí são formas de você concluir, começar a concluir, tá? O seu texto. Mas quanto mais específico você for, melhor, né? Então, se você puder, a redação lá da irmã da Débora Ladinha, ela não foi tão específica na retomada, mas ela conquistou 200 pontos, então não vai interferir, mas é bom ser mais específico. Aí, diante disso, ela se levado a acreditar que, a partir dos fatos mencionados, entende-se que, diante disso, conclui-se que, portanto, conclui-se que. Então, esses são operadores conectivos, né, que vocês podem utilizar, são elementos coesivos, que estão ali na competência 4, coesão, que vocês podem usar para conectar o texto de vocês, as palavras, e retomar ao mesmo tempo a tese. E a gente vai para alguns erros de conclusão agora, tá? Antes da gente ver outra conclusão muito massa também. Vamos ver alguns errinhos que as pessoas geralmente cometem. Vamos ver essa conclusão aí. Portanto, devemos ter respeito com a mulher do nosso país. A maioria dos temas desses fragmentos foi a persistência da violência contra a mulher no século XXI. Tá? Portanto, devemos ter respeito com a mulher do nosso país, porque mulher é ser humano igual a qualquer um. Essa foi a conclusão. Então, assim, houve proposta de intervenção? Não. Ação? Não. Não tem um plano. Só tem praticamente a finalidade, né? Porque a mulher é ser humano igual a qualquer um. Isso aí não é uma finalidade muito plausível. Está muito no senso comum. Muito clichê. Então, o que é que o professor disse sobre isso? O estudante não desenvolveu uma intervenção, não há uma sugestão de plano para a solução do problema. A proposta é insuficiente e mal desenvolvida. Uma proposta de intervenção bem construída, além de estar articulada ao texto, deve conter um detalhamento do que fazer, como fazer, os meios e os participantes da proposta, que são os agentes, como a gente falou, de acordo com o manual de redação do Enem. Lê aí, por favor, Nicole. Nicole. Peraí, foi? Foi. Tá. Deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é perante a sociedade feminina, sabendo que apenas uma revisão dentro da Constituição Federal poderia ser uma grande ajuda para a solução do feminicídio. Pode continuar. O estudante fez apenas um esboço da proposta de intervenção. Ele utiliza apenas um agente para a solução do problema, mas não diz como fazer, os meios para fazer e quem mais poderia participar da proposta e solução. Que tipo de revisão seria feita na Constituição? O que deveria ser proposto? Quais seriam as mudanças? Uhum.
Obrigado, Nicole. Adoro os passarinhos, né, Nicole? Deve-se ter em mente, então, assim, aqui a gente vê que o agente, de certa forma, seria a Constituição Federal, né? Seria aí o agente, né? Como fazer, né? Vamos fazer uma revisão na Constituição. Então, mas como é que se faz de fazer uma revisão constitucional, que é a proposta de emenda à Constituição, as populares PEC, né? PECs. E aí, isso a gente pode ver, por exemplo, vendo Gabriela Prioli ou pesquisando sobre política. E a gente pode ver quais são os mecanismos, quais são os recursos que são disponíveis para a gente utilizar, né, como um meio, como um detalhamento da proposta. Então, que tipo de revisão seria feita? O que deveria ser proposto? Quais seriam as mudanças? Como essa revisão seria feita? Né? Então, tudo isso é necessário para que a proposta de intervenção seja robusta, seja interessante. Vem aí, por favor, Eduardo. Opa. Oi? Tu lê aí, por favor? Leio. A mulher tem força, coragem e determinação como um homem pode ter. Ela é capaz do que o homem é capaz. Isso simplesmente porque ela também é humana. É preciso que a sociedade deixe isso de lado e lute contra qualquer tipo de discriminação. Todos devem ser vistos de forma igual perante a lei e e aos olhos de outros também. Foi? Pode continuar. Neste caso, não houve uma proposta de intervenção para o problema abordado. O estudante não apresentou medidas concretas de solução para o problema. Pronto, obrigado. De nada. Olha, aí parece mais uma conversa, né? Tô aqui, ei, cara, a mulher tem força, coragem, determinação, como o homem pode ter, tá? Ela é capaz do que o homem é capaz. Isso simplesmente porque ela também é humana, né? É preciso que a sociedade deixe isso de lado, meu irmão, e lute contra qualquer tipo de discriminação. Veja, é um tom, né, de conversa. É um tom coloquial. E a redação do Enem, ela pede uma coisa formal. E pede uma proposta. E aqui não teve proposta, né? Aqui só teve um achismo, típico de uma conversa, tá? Então, isso aí não está dentro daqueles elementos que o Enem pede lá no manual do candidato. Deixa eu só voltar aqui para eu falar uma coisa para vocês, não é em relação à conclusão não, mas é importante. Deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é perante a sociedade feminina. O isto aqui está se referindo a uma situação anterior, né? Ao problema que ele apresentou anteriormente. Mas está incorreto. Por quê? O isto, este, nisto, só é para ser usado quando algo vem depois, quando se refere a algo que vem depois. Então, digamos, deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é. 2 pontos. Aí você diz o que é isto. A violência contra a mulher no século XXI. Então aí tá ok, porque o isto se refere ao que vem depois. Agora, nesse caso aqui, ele deveria ter substituído por isso. Deve-se ter em mente o quão prejudicial isso é, porque isso, isso, essa, nisso, se refere ao que vem antes. Beleza? Próxima pessoa é João Lucas. Lê, por favor, essa parte aí. Bora, Paiva. Pronto. É que eu tava pelo computador e no não celular. dava para ligar o áudio. Beleza. Diante disso, para que as leis tenham maior efeito, deveremos mudar esse pensamento antigo de inferioridade, como o apoio do governo. A ONGs devem reeducar presidiários e promover campanhas no país. Chega de violência.
Pode Ao, continuar. ela- Ao elaborar a proposta de intervenção, é preciso identificar agentes e ações que serão promovidas. A sugestão deve ter articulações com o que foi discutido ao longo do texto. De que maneira reeducar presidiários se encaixaria dentro do tema? O estudante precisa explicar melhor. E lembre-se, a solução sempre deve conter um detalhamento do que fazer, como fazer, os meios e os participantes da proposta. Pronto, obrigado. Então, é por aí mesmo, sempre, ó, gente. Agente, meio, como, detalhamento, tá certo? Para que as leis tenham maior efeito, devemos mudar esse pensamento antigo de inferioridade. Outra coisa que vocês devem evitar, chega de violência. Chega de violência. É uma coisa assim, vamos botar no cartaz, uma manifestação. Chega de violência. Isso aí é cartaz, tá? Não é redação do Enem. Tá bom? Vamos dividir. Torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Isso aqui é um exemplo de uma boa conclusão. Para que isso mude, o governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Ok. Mas um dos probleminhas daí é que o governo sozinho ele não aumenta a pena para qualquer tipo de violência, né? Isso aí mexe com leis, e leis legislativo, tá certo? Congresso. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para aprovação, beleza, para aprovação da lei que equipara os salários, não, aí já é outra lei, que equipara os salários entre os sexos, por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Então, aí ele coloca, né, os agentes, o governo, a sociedade pressionando o legislativo, tem os participantes, os agentes, né, das ações. E aí são propostas mais detalhadas, né, com meio e com finalidade. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição, né, com a finalidade formal, bem escrita, e não chega de violência, mulher igual a homem, não dessa forma, tá? O estudante conseguiu propor uma solução e envolver todos os agentes. Ele fala da necessidade de mudanças na lei, por exemplo, e de como a sociedade civil deve pressionar o governo para que ocorram mudanças. O aluno conseguiu detalhar a solução e disse o que fazer, como fazer, os meios e os participantes da proposta. Olha, vejam que nem sempre muita linha é significado de qualidade. Esse exemplo serve para isso. Ainda que, com novas leis e manifestações a favor do sexo feminino, algumas iniciativas devem ser tomadas como projetos exigindo a participação de mulheres na oferta de trabalho tenha o mesmo percentual que o dos homens. Além disso, incentivar ainda mais a população a denunciar em casos de violência em suas localidades. Porém, sem esquecer de ensinar os estudantes, desde o ensino fundamental, a importância da igualdade entre os sexos e que o pensamento machista é retrógrado. A proposta de intervenção necessita de um detalhamento maior. Como o projeto exigindo a participação das mulheres deveria ser feito? Quem seria o responsável? Quais seriam os meios? Então, ele jogou, né, o redator jogou aí propostas, mas não explicitou qual a mais prudente, qual a mais viável, como ela se tornaria viável, executável, tá? Então, nem sempre dar muita proposta ou escrever muito significa que é qualidade. Bom, esse exemplo aí, eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês acham que tem de equívoco, de erro nessa conclusão. Aí a gente já passa para as redações de vocês. Foi coletado isso aí das redações que vocês fizeram. Diante disso, atenção, para vocês me dizerem qual é o erro. Diante disso, são necessárias propostas governamentais e empresariais que foquem a diminuição, isso aqui é sobre sustentabilidade, tá? Vou ler de novo. Diante disso, são necessárias propostas governamentais e empresariais que foquem a diminuição de taxas para os colaboradores que reduzirem o uso de água e energia e que a conscientização também chegue à população de baixa renda com programas do governo que insiram a todos. Essa sustentabilidade também pode gerar renda, como hortas em casa que possam ser vendidas
e a reutilização de materiais recicláveis ou plásticos para criar arte e lucro, a proibição definitiva do uso de sacolas plásticas, canudos e copos descartáveis, e o acesso do campo de pesquisa para a população, para que novas propostas sejam viáveis. Quem se voluntaria? Se não, ninguém se voluntariar, eu escolho. Diz aí, liga o microfone e diz aí, o que é que tem de equívoco nessa redação? Nessa conclusão. Eu acho que está faltando o agente e a finalidade. Sim, também. Deixa eu ver, está faltando um detalhamento da ação por meio de... Imagina... E eu acho que... Imagina, Romilson, se essa pessoa fosse colocar o agente, o detalhamento e o meio de cada uma dessas propostas. Vamos ver quantas propostas a gente tem aqui. Diminuição de taxas para os colaboradores que reduzirem o uso de água. 1. Conscientização para que a população de baixa renda tenha noção disso. 2. Geração de renda, né? Hortas em casa, reutilização de materiais recicláveis e plásticos. 3. Proibição definitiva do uso de sacolas plásticas, canudos e copos. 4. Acesso de campo de pesquisa para a população. 5 propostas. Então, assim, como são 5 propostas, não dá para dar o detalhamento, o meio e o agente de todas. Então, assim, você tem razão em relação a que está faltando agente, meio, mas, para mim, o maior problema é o excesso de propostas, certo? Então, eu nem sei se foi tua, eu acho que... Gabriel. Foi? Tá. Então, deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar. Outra coisa aqui, ó. A proibição definitiva do uso de sacolas plásticas, canudos e copos. Será que é viável? Será que é uma solução, uma proposta executável? Acabar assim, com as sacolas, com os canudos? Imagina o quanto de empresa que isso vai mexer, né? Imagina o quanto de poderes isso vai provocar, lutas, etc. Então, uma solução que algumas pessoas adotam, alguns mercados estão adotando, é a questão de comprar as sacolas plásticas, né? Atacadão, esses atacados assim, você tem que pegar a caixa de papelão para botar os produtos, ou então você leva na mão. Ou você compra as sacolas plásticas. Outra. Diante disso, cabe ao Ministério da Educação, juntamente, isso foi sobre educação financeira. Cabe ao Ministério da Educação, juntamente com o da Economia, de forma consciente, enfatizar uma educação financeira como uma nova disciplina escolar, começando no ensino fundamental. Desse modo, teremos futuros adultos qualificados com a gestão de seu dinheiro e de suas finanças. Alguém, por favor, fala aí o que é que poderia ser mudado? Alguém? Silas. Silas, liga aí o microfone. Pera aí, professor. E aí? Pera aí, deixa eu botar o fone aqui. Deixa eu botar o fone, pera aí. Certo. Rapidinho. Deixa eu voltar pro slide. Tu tá... Eu vou ler de novo. Diante disso, lá. cabe ao Ministério da Educação, juntamente com o da Economia, de forma consciente, enfatizar uma educação financeira como uma nova disciplina escolar, começando no ensino fundamental. Desse modo, teremos futuros adultos qualificados com a gestão de seu dinheiro e de suas finanças. E aí? Rapaz, pessoal, acredito que a questão da especificação do que o Ministério da Economia e da Educação iria fazer nessa parte, né? Sim. E outra também seria uma forma mais explícita de dizer como seria esse projeto, como seria essa disciplina escolar, como funcionaria, se abordar todos digamos assim, as turmas, quantas, assim, uma forma mais clara de se dizer a proposta, entendeu? Dar uma conclusão mais clara. Eu acho que é isso. Pronto, beleza, é isso mesmo. Valeu, viu?
Valeu, gostei. Valeu. Tem finalidade, né? Teremos futuros adultos qualificados, tem agente, mas não tem o detalhamento, né? Tem ação também, mas não tem o detalhamento, como isso vai ser executado. E não tem viabilidade também. Por quê? A gente, às vezes, quando fala em solução envolvendo a educação, a gente usa disciplina. Vamos instituir uma disciplina escolar. Imaginem vocês, com 11 disciplinas, 10, sei lá, 10, 11, 12, não sei, 12 disciplinas, digamos, 10, vocês ainda vão precisar estudar educação financeira. Imagina aí, mais uma disciplina, mais nota, mais trabalho, mais tarefa. O horário, imagine, não cabe, né? Um professor, né? A escola tem que contratar um professor. Então, disciplina tem que mexer em toda a educação. Mexe lá no Ministério da Educação, nos documentos do Ministério da Educação, para chegar nos estados, para chegar nos municípios, para chegar nas escolas. Não é simples, né? É uma coisa muito, 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 muito difícil. Então, assim, projetos interdisciplinares, temas transversais para serem trabalhados nas disciplinas de humanas, né? Isso aí é mais possível, é mais executável, tá? Cuidado, muito cuidado quando vocês forem dar uma proposta envolvendo educação com criar disciplina, tá? Criar disciplina não é fácil, não é fácil. Por essa razão, é de extrema importância que as escolas elaborem, sim, essa redação foi sobre sedentarismo entre os jovens. Aí deixa eu dar o contexto para vocês. A pessoa falou sobre a falta de tempo. A principal tese dela foi a falta de tempo das pessoas, que as pessoas alegam falta de tempo e por isso não tem como se exercitar. E as tecnologias, deixando as pessoas mais sedentárias, as novas tecnologias. E a conclusão dele foi a seguinte: por essa razão, é de extrema importância que as escolas elaborem eventos, deixando explícitos os benefícios da prática de atividade física. O Estado deve realizar frequentemente campanhas para promover a prática regular de exercícios físicos, como uma maneira de manter o bem-estar dos cidadãos. E aí? Raíssa. Raíssa? Vergonha na cara, é o melhor que tem. Raíssa, será que se eu falar, se abrirem o microfone de Raíssa, vai ter Suelen falando? O irmão de Suelen? Vocês viram o irmão de Suelen? Viram não o irmão de Suelen? É porque foi assim, o professor estava dando aula, aí, de repente, o microfone de Suelen ligou. O microfone de Suelen ligou. Aí o menino fez, uma criança. Oi! Aí o professor... Oi, quem é? Cadê Suelen? É o irmão de Suelen. Cadê Suelen? Chama Suelen. Suelen! 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 Cadê Suelen? Aí foi uma... Aí virou meme. Eu acho que eu vou... Ei, é a irmã de Raíssa? É a irmã de Raíssa? Raíssa, pode falar pelo chat, se você quiser. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Raíssa, depois fale comigo, Raíssa. Outra pessoa, vamos lá. Romilson. Romilson que vai ter que sair já, conforme já me justificou. Diga aí, Romilson, qual é o problema que você vê nessa introdução, nessa conclusão, aliás? Por essa razão, precisa de um agente, porque a escola em si não é um agente, é uma instituição. Deixando explícito, tem que especificar por meio de como ela vai como isso vai ser executado. Sim. Faltou a finalidade também. E eu acho que é isso. Pronto, beleza. Aqui a gente tem duas propostas, né? As escolas elaborarem eventos e o Estado
campanhas. Então, assim, poderia unir em uma só, né, com um agente só e com um desmembramento. Como Romilson falou, as escolas são instituições que seriam aquelas que executariam, né, mas obedecendo à ordem do governo do Estado, principalmente o governo do Estado, porque, lembrem, outra coisa, escolas não é governo federal. O governo federal tem competência sobre ensino superior e institutos federais, IFPB, IFRN, IFPE, e as escolas são do governo estadual e municipal. Então, cuidado para não botar. O governo federal tem que investir nas escolas, é mais competência do estadual e do municipal, tá certo? Outra coisa, aqui é que eu falei para vocês do contexto, né? Ele falou da tese, a tese era falta de tempo e as tecnologias. Aí eu sugeri para ele o seguinte, cara, se você tem essa tese, se você falou sobre esses argumentos durante o seu texto, será que essa conclusão será que essa proposta, ela seria mais adequada ao seu problema? Ou não, né? Então eu disse assim, os aplicativos, você poderia falar sobre o fomento de aplicativos digitais que estimulem a prática de exercícios físicos, porque se o problema é falta de tempo e o problema são as tecnologias digitais, então vamos usar as tecnologias digitais para fazer as pessoas praticarem exercícios físicos, né? Então aí a gente tem uma proposta que é mais adequada à tese. Isso aqui é adequado ao tema, mas não é adequado à tese que ele trabalhou. Ele não falou sobre escola, sobre educação física, ele falou mais sobre falta de tempo e tecnologias digitais contribuindo para o sedentarismo. Então, vamos fazer uma proposta coerente com a tese. E os direitos humanos, onde é que fica nisso tudo? Vamos voltar lá para o Enem, para o manual do Enem. Ai, peraí. Uma janela, a tela inteira. Aula não, manual do Enem, o que é que ele diz? Vocês estão vendo o manual? Espero que sim. O Enem diz que a proposta, a competência 5, fala o seguinte: elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, vamos aqui ver o que se entende como por direitos humanos. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, voltado contra grupos sociais específicos. Então, o Enem é muito claro, né, em dizer que isso aí é inaceitável, na conclusão. Antes, uma redação zeraria se tivesse atentado aos direitos humanos. Agora ela perde ponto, não zera, mas perde uma pontuação bem razoável, principalmente se for um professor consciente, que estiver corrigindo. Então, o que seria, né, princípios norteadores dos direitos humanos, segundo essas diretrizes nacionais da educação? Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, ou seja, harmonia entre os povos, sustentabilidade socioambiental. Então, vocês podem estar pensando, é muito difícil, que eu pensava assim, pelo menos, muito difícil cometer um erro de direitos humanos. Muito difícil você ser desrespeitoso. Você pode até ser sem noção no dia a dia, mas na redação você não vai ser tão sem noção assim. Mas, às vezes, a gente comete algumas coisas, sabe? Algumas falas inconscientes que a gente pode reproduzir na redação, sim. Eu vou mostrar a vocês como isso acontece. Primeiro, vamos ver aqui o que são direitos humanos também pela ONU. A ONU, ela promulgou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
E a partir dessa Declaração Universal é que todos os países, eles formulam, né, suas diretrizes específicas de direitos humanos. E essa declaração, ela também é derivada daquela declaração lá dos direitos do homem lá e do cidadão, lá da Revolução Francesa, tá? Bom aí para vocês estudarem história e geografia. Então, ó, sublinhei algumas partes aqui que são mais importantes para a redação do Enem, são mais recorrentes. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal, independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres, ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Nas redações sobre persistência à violência contra a mulher, algumas das propostas eram castrar os violentadores, castrar os homens, os que violentavam. E isso, assim, então, isso é uma proposta, assim, que às vezes a gente fala. É algo que a gente tá com tanta raiva, né? É uma questão que ódio, que a gente pode falar um negócio desse jeito. Mas, na redação do Enem, a gente tem que respeitar os direitos humanos. E, como a Declaração dos Direitos Humanos diz, todo ser humano, ele deve ser julgado, ele deve ser, não deve ser submetido a castigo cruel, desumano, degradante. Então, tem que passar pelas leis. Se passar nas leis, talvez a castração ainda vai, porque passou nas leis, mas a gente não pode dizer assim, isso à torta e à direito lá na redação, tá? Tem outros artigos importantes. Eu grifei alguns aqui sobre a liberdade de pensamento, consciência e religião, igual remuneração no trabalho, segurança social, todos têm direito à segurança, certo? Todos têm direito a participar livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir das artes, de participar do processo científico e de seus benefícios. Ninguém pode ser excluído disso. 10 páginas só, a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Vocês podem ler aí, é bom para vocês na prova de humanas também, tá certo? Só isso. Na prova de humanas também é bom para vocês e na redação também é bom vocês saberem. Vamos voltar para o slide, para ver os erros em direitos humanos aqui, os mais cometidos. Ó, olha essa, minha gente. Isso aqui a gente pode cometer facilmente. Essa redação aqui, eu fiquei, de fato, mas a gente não pode botar isso dessa forma numa redação. O Brasil era sobre os impactos econômicos do coronavírus. O Brasil está politicamente dividido, nadando em um mar de mortos. O epicentro disso tudo, o representante do país, diz que isso é apenas histeria. Seu discurso irresponsável vem incentivando seus seguidores a se rebelarem contra as ordens da OMS, o que torna mais difícil o fim da quarentena. Eles afrontam aqueles que defendem o afastamento social e gritam contra aqueles que tentam salvar os infectados. A única opção é derrubar o homem que atenta contra as vidas do país inteiro, aquele que fala e daí, diante do genocídio. Ótimo, né? Ótimo. Mas, pois é, a gente não pode, nem que seja o nosso presidente, fazer isso, porque, né, direitos humanos. Então, ninguém pode ser acusado não, ninguém pode ser submetido a tratamento degradante e etc. Tá bom? Agora, a gente vai ver exemplos que o próprio Enem dá. Meu Deus. A tela inteira. Vamos ver o exemplo que o próprio Enem dá. É necessário, tá? Manual para o presidente.
Esses exemplos aqui são daquela redação que a gente viu semana passada, de Felp, de outras pessoas, sobre manipulação do comportamento do usuário a partir dos dados na internet. Então, vamos ver essa conclusão. Qual é o problema? Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Sim, vamos ver mais. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Assim, né? A gente tem investigações, a gente tem o STF aí mandando a Polícia Federal investigar, mas ser excluído da sociedade é uma atitude que vai contra os direitos humanos. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Ou seja, democracia sim, mas não para todos, né? Então, são esses os aspectos... Cadê? São esses os aspectos que a gente tem aqui de agressão aos direitos humanos, e por mais que a gente ache que não... Por mais que a gente ache que não tem o risco de cometê-los, mas às vezes a gente tem, como essa, por exemplo, né, de Bolsonaro. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Agora eu vou passar uma atividade para vocês. Estava previsto para eu passar essa atividade de 11h30, são 11h36. Eu acho que dá tempo para fazer. Dá tempo de fazer. Porque, como vocês já estão ocupados com a redação, dá sim. Quando a gente... como vocês estão ocupados com a redação essa semana, que é obrigatório para todos, eu vou passar e vocês fazem logo aqui, tá certo? Aí se livram dessa atividade, até meio-dia eu acho que dá para fazer. E pronto. Vamos lá. Taranana. Agora é com você. Com base na tese e nos argumentos abaixo, redija uma conclusão cuja proposta de intervenção atenda aos elementos requisitados pelo Enem. Tema: as consequências da desinformação na sociedade brasileira, que é o mesmo tema de vocês dessa semana. Tese: a disseminação de fake news é uma ameaça à democracia. Então, o redator ele está seguindo o caminho de que as fake news ameaçam a democracia. Tá bom? Essa é a tese dele. No desenvolvimento 1, ele falou que os discursos de ódio presentes nas fake news, sobre os discursos de ódio presentes nas fake news e a capacidade de destruir a imagem e a honra de uma pessoa. Né? A capacidade disso aí, destruir a imagem e a honra de uma pessoa. No desenvolvimento 2, ele falou sobre o uso das fake news para enganar a população e, portanto, para prejudicar o exercício da liberdade de pensamento. Então, esses foram os argumentos defendidos por ele no segundo e no terceiro parágrafo. Mas a conclusão ele deixou no meio do caminho. Então, a missão agora é de vocês fazerem esta conclusão. Beleza? E só para finalizar aqui, a questão da minha presença, da minha aula, vocês vão escrever no caderno e vão mandar uma foto para mim pelo privado do WhatsApp. Para encerrar a minha participação, minha contribuição para vocês, eu vou mostrar isso aqui, que é um exemplo, mais um exemplo de uma boa conclusão, tá bom? Para fazer agora. Até meio-dia. Olha, modelo de conclusão, Enem 2018. O tema era o mesmo, né, da internet lá. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia
Os agentes aqui, ó, Ministério da Educação e mídia, na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Essa partezinha que está em azul é a ação, certo? Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras. Usem sempre isso aqui, ó, como Débora Lade ensinou, por meio da, porque deixa bem na cara do corretor. Por meio da promoção de palestras, que, vamos agora para o detalhamento. Ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Detalhamento. Além disso, cabe às entidades governamentais, a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo, a ação. E finalidade de tudo isso, dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Aqui o redator colocou uma ação que não detalhou, mas como ele tinha detalhado essa outra, tinha falado meio, tudo, então foi aceito pelo Enem como uma ótima conclusão, tá? Eu recomendo que vocês optem pelo modelo de Débora, da irmã de Débora, que é uma proposta com detalhamento, né? Assim, o maior possível de detalhes que vai atender a tese de vocês. Agora eu vou botar na tela aí, parem de se revoltar contra mim, eu sou um pobre inocente. Para os que estão acompanhando pela internet, nossa aula acaba aqui, tá? Vou parar de gravar.